Aleluias. Podeis tomar assentos. Dizei aos justos que bem lhes irá. É uma palavra de muito poder, reveladora, que quem se ajusta é Deus quem diz. E Deus não é homem para mentir, e nem filho de homem para se arrepender. O que Ele promete, Ele cumpre. Então, creiamos na palavra, tenhamos essa disposição de alma e de espírito para crer. Mas o crer precisa sair do lado apenas espiritual, precisa ir para a prática. E o ajuste é colocar em prática as instruções, é confiar na palavra e seguir as instruções que a palavra nos traz. Eu estava ouvindo os anúncios aqui, quero dizer para os irmãos, as pessoas perdem de serem abençoadas. Nós temos aqui muitos exemplos, como a igreja, ela é como que uma rodoviária, tem gente chegando, tem gente saindo, devido às crises de mercado, muitos vão embora e outros vêm em busca também de solução, e assim é bom a gente de vez em quando relembrar a proposta do Senhor para o seu povo, porque não adianta cada culto é só oferecer bênção, não, a gente tem que ensinar a semear, ensinar princípios. E eu tenho falado aqui, os que têm colocado em prática, os que amam a casa do Senhor, que têm zelo pela casa do Senhor, que investem na casa do Senhor, eles terão, para a sua casa também, melhores condições de melhorias. Então, invista. Temos muitas coisas a melhorar. Já temos, eu posso até dizer, Deus já atendeu pessoas para os desafios que foi mostrado aqui, da melhoria da transmissão que não estava sendo feita ao vivo, não sei se já está, mas nos próximos dias estará, se não está ainda, dos cultos, mas não quer dizer que você vai ficar em casa assistindo também, né? Amém? Isso é para alcançar outros, porque a comunhão também é um instrumento de muita bênção. A comunhão. O ouvir gera fé, a fé vem pelo ouvir, e ouvirá, mas a comunhão, e é na comunhão, o que diz o Salmo 133? Verso 1, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam, hein? Aí eu ficando em casa estou em união. Eu assistindo pela internet estou em união. A união gera comunhão. E a comunhão, o que faz? O que traz para nós? É como o óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão, que desceu sobre a gola de suas vestes. É como o orvalho do Hérmon, que desce sobre os montes de Sião. Pois ali aonde? Que o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. É na comunhão que está a bênção. Quero dizer para todos, se você vem com esse espírito e cultuar a Deus, louvou, o Espírito não confirmou no seu coração, não atendeu ainda a sua necessidade, não lhe trouxe ainda a resposta, ouviu a pregação e ainda não se concluiu, na comunhão vem as respostas. N vezes, batendo papo aí em comunhão com os irmãos, isso eu precisava ter ouvido. É isso que eu precisava saber. Então, meus irmãos, não economizem comunhão na casa do Senhor. Amém? Mas comunhão dos santos, não do faxismo, certo? Comunhão dos santos, com respeito ao reino.
não para julgar os corruptos, mas para comentar a palavra. Então é na comunhão que o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. E também uma coisa interessante, amados, porque não só o Brasil, mas o mundo todo vive numa guerra, numa situação, o mal querendo o governo total. E nós não podemos deixar as coisas, aceitar e estarmos debaixo de um governo maligno. Nós estamos nas segundas-feiras trazendo um estudo, um ensino sobre entendimento. Orar com entendimento, servir com entendimento, viver com entendimento. E que me chamou muita atenção essa segunda que passou, em Neemias capítulo 4, verso 14, que quando Neemias organizou, que colocou todo aquele povo que estava lá, cada um fazer uma parte na obra, cada um no muro, restaurar uma parte do muro, pessoas importantes e famílias e classes importantes cuidavam da porta, restauravam a porta, e cada família tinha o compromisso de restaurar uma parte do muro. E quando Sanbalat, Tobias e Gesem viram que todos estavam dedicados na restauração, eles se levantaram de tal maneira. Não sei se os irmãos observaram essa semana que leram o jornal. Quem esteve aqui assistindo o procurador da República que falou sobre a política de gênero aqui? Quem estava presente aquele dia aí? Quem leu o jornal dessa semana? Os irmãos viram como o maligno reagiu já? Leiam o jornal, o NH mesmo. Não sei, parece que foi quarta-feira. Que até o procurador da República, o principal lá, que disse que tem que mudar a Constituição, porque tem partes na Constituição que é muito religiosa. Que não é os pais que têm que educar, que tem que definir a questão do sexo. Está vendo? Então, quando a igreja começa a se acordar, aí o demônio começa a reagir. Quando Neemias convocou o povo para mudar aquela situação de Jerusalém, que estavam no opróbrio, na miséria, no desprezo, numa pobreza, nem o sistema religioso, nem o templo tinha vida ativa, tinha cultos, tinha o sacrifício. E ele então começa a restauração. E aí quando começa a restauração, então vieram todos os judeus de todos os lugares. Só para os irmãos entenderem, vamos ler lá desde o verso 10. Desde o verso 10 para os irmãos saberem o que estão perdendo de ensino em segunda-feira aqui. Então disse Judá, que era Judá, uma tribo. Que era Judá, vamos fazer de conta, se fosse um ministério. Então disse o ministério tal aqui, que a luta está muito grande, já desfalecem as forças dos carregadores, e há muito escombro, e não podemos edificar o muro. E os nossos inimigos disseram, nada saberão nem verão, até que entremos no meio deles e matemos e façamos cessar a obra. Mas sucedeu que, vindo os judeus que habitavam entre eles, 10 vezes nos disseram, de todos os lugares de onde moram virão contra nós. Pelo que nos lugares baixos, por detrás do muro e nos lugares abertos, dispus o povo segundo as suas famílias, com as suas espadas, com as suas lanças e com os seus arcos. Olhei, levantei-me e disse aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo, não os temais, lembrai-vos do Senhor, grande e temível, e pelejai por vossos irmãos, vossos filhos, vossas filhas, vossas mulheres e vossas casas.
Então vieram para fazer cessar. Mas qual foi a mensagem vinda de Deus para o povo vencer? Olha, vocês agora estão restaurando os muros, mas no restaurar os muros, estão restaurando as portas, mas no restaurar as portas, no estarem cada um desempenhando a função para a restauração de toda a cidade, vocês estão salvando os vossos filhos, vossas filhas, vossas mulheres e vossas casas. Então, os que estão na luta, dedicado pelo reino, pelos princípios, pelas verdades, que estão dedicados a fazer o bem, estão fazendo por si. Eu não posso nem imaginar, nem penso em imaginar como será a sociedade a hora que alterarem na Constituição essa política de gênero. Existe uma política comunista, fascista, que é contra a família, porque começa o direito à propriedade na instituição da família. E eles não querem o direito à propriedade, querem que tudo seja do governo. Então, se tudo é do governo, todos serão o que mesmo? Escravos. Escravos. Sem direito à propriedade, sem direito à liberdade, sem direito à privacidade. São tudo uns. E aí? Marx era contra a família, que aí começou o primeiro direito à propriedade, de dois formaram a sociedade, um homem e uma mulher, e aí construírem, e tudo privado. O comunismo é contra o privado. E aí, queridos, estão instruindo, estão criando uma educação comunista e nem os crentes estão se apercebendo. Querido, tudo que contradiz os princípios de Deus, e se você não lutar contra, você não vai defender seus filhos, suas filhas. Por que filho? Por que não está filho só? Porque tanto o menino quanto a menina têm tratamentos diferentes. Não são propriedade dos outros, de cada um pegar quando quer e fazer o que quer, levar para o que quer. Amém? E quem não luta pelos padrões de Deus, também não terá direito às suas casas. Amém? O que está acontecendo aí? Tem muita coisa já rodando nos atos aí, desses refugiados que estão vindo. Vai invadir espaço aí? Não. Nós somos refugiados, nós também queremos viver. E são gente com essas linhas de pensamento, com essas filosofias de vida. E aí, temos que amar, sim. Temos que socorrer, sim. Mas não temos que ser marionete do diabo. Que Deus tenha de nós. Então, já naquele tempo, venham segundas ali, que os irmãos vão conhecer uma similaridade. Porque tudo o que aconteceu volta a acontecer. Amém? O que está acontecendo no Brasil, aconteceu lá, naquele tempo. Mas Deus usou Neemias para tirar a força, o poder, a influência política de Sanbalat, Tobias, Gesem. Neemias não fez sozinho, ele teve a visão. Mas ele convocou o povo e o povo reagiu, o povo serviu, o povo construiu, o povo se uniu. Só para os irmãos verem como é que estava a situação, para ver como se não está parecido em algum lugar aqui. Pode ir adiante, verso 15. Quando os nossos inimigos souberam que nós tínhamos sido avisados e que Deus tinha dissipado o conselho deles,
todos voltamos ao muro, cada um para a sua obra. Desde aquele dia, metade dos meus moços trabalhavam na obra, e a outra metade empunhava as lanças, os escudos, os arcos e as couraças. E os chefes estavam por detrás de toda a casa de Judá. E os que estavam edificando o muro, e os carregadores que levavam as cargas, cada um com uma das mãos fazia a obra e com a outra segurava a sua espada. Aqui, para não dar isso aqui, tentaram passar a política do desarmamento. E cada um dos edificadores trazia a sua espada, a cinta, assim edificavam. E o que tocava a trombeta estava no meu lado. Disse eu aos nobres, aos magistrados. Olha aqui, quem eram os nobres? As pessoas, os ricos, a classe A da sociedade. Quem eram os magistrados? O judiciário. E disse ao resto do povo: grande e extensa é a obra, e nós estamos separados no muro, longe uns dos outros. Em qualquer lugar em que ouvirdes o som da trombeta, ali vos ajuntareis conosco, e o nosso Deus pelejará por vós. Assim trabalhávamos na obra, e metade deles empunhavam as lanças, desde a subida da alva até o sair das estrelas. Enquanto era dia mesmo. Também nesse tempo eu disse ao povo: cada um com o seu moço pernoite em Jerusalém, para que de noite nos sirva de guardas e de dia trabalhem. Desta maneira, nem eu, nem meus irmãos, nem meus moços, nem os homens da guarda que me acompanhavam, largávamos as nossas vestes, cada um ia com a arma à sua direita. Amém. Vamos esperar ter que chegar a esse ponto? Tudo começou com o quê, meus irmãos? Um desleixo do culto. Chegou a esse ponto. E aí? Como você está com Deus e com os princípios de Deus? Que Deus tenha de nós. Então precisamos nos conhecer. Mas nos conhecer em termos de realidade. Como eu estou sendo? Quem eu sou? Qual é a minha filosofia de vida? De crença? Quais são os meus ideais? Onde eu quero chegar? Qual é a capacidade que eu tenho para fazer parte de solução? Então o nosso autoconhecimento possibilita a termos uma melhor gestão de vida. Porque olha, essa palavra gestão não é uma palavra crentez. E quando as pessoas ouvem eu falar de gestão, pastor não é pastor, ele está querendo ser um empresário. Pois é. Sabia que cada um é empresário? Cada um é empresário e começa com a sua empresa consigo próprio? Você é empresário da sua vida. Sim ou não? Como está a gestão da sua vida? Como é que eu vou administrar minha vida se eu nem me conheço? Eu sou um Maria que vai com qualquer proposta. Porque tem aquele conceito que hoje até tem que cuidar, não sei se não posso ser discriminado, me julgarem como um discriminador. Aquele conceito, tem pessoas sem posição que é Maria que vai com quem mesmo? E aí? Então, se você não sabe quem você é, como você está, a capacidade que tem, e o que pensa da vida, e o que planeja ser e aonde chegar, quero dizer para os irmãos, vamos parar de nos enganar. Olha o que a própria palavra nos ensina lá de Gálatas 6, 7. Paulo diz: não vos enganeis.
Parem de zombar de Deus. O homem vai colher do que ele semear. Então é hora de nós ver o que estamos fazendo, porque o que estamos fazendo é o que a vida irá nos retribuir. O que estamos semeando é o que vamos colher. Os resultados de nossas crenças, de nossas convicções, que levam às nossas ações, que constroem nossas ações, é o que a vida vai nos devolver. Então, o nosso autoconhecimento possibilita termos uma melhor gestão da vida. E aí nós podemos sim criar o nosso futuro. Deus tem um plano. Olha o que já falou o profeta Jeremias, lá no capítulo 29, versículo 13. E ele diz: buscar-me-eis e me achareis. Mas põe desde o 11 é interessante. Pois eu bem sei os planos que estou projetando para vós, diz o Senhor. Os meus planos são planos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Então me invocareis, e ireis e orareis a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes. De quando em quando? Como é que é? Quando nós falamos de todo o coração, e quando nós nos referenciamos às coisas de todo o coração, porque no coração estão as saídas para a vida, o compromisso, porque aquilo que desce ao coração é o que dá a saída para a vida. E o Senhor nos fala que temos 4 capacidades: coração, alma, entendimento e força. Então não adianta pegar também esse texto aí, Deus tem uns planos lindos para nós. É só nós buscar Ele, e buscar de coração, que Ele vai nos ouvir, e Ele fará mudar a nossa sorte, como fala o verso 14. E serei achado de vós, diz o Senhor, e farei voltar os cativos, farei mudar a vossa sorte. Eles estavam cativos, estavam numa situação, numa terra estranha, debaixo de um governo estranho, mas mesmo debaixo de um governo estranho, nós temos princípios a cumprir, sementes a semear, atitudes a ter. Vamos começar do verso 4. Volte para o verso 4. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: a todos os do cativeiro que eu fiz levar cativos de Jerusalém para a Babilônia. Como é que era mesmo? O Senhor falou a quem mesmo? Volte ao verso 4. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os do cativeiro, que quem é que fez? Quem é que levou o cativo? Foi o diabo. Não foi. E os irmãos sabem por que esse povo foi levado cativo para a Babilônia e ficou 70 anos lá? Que se pegarmos as profecias de Daniel, e foi Daniel um dos que orou pela primeira vez, quando examinou nos escritos estas verdades, e que o tempo tinha se cumprido, e ele orou, e Deus usou o rei Ciro para abrir e trazer de volta. Por que eles foram levados cativos? E Deus é quem levou o cativo, Deus é quem produziu essa crise no Brasil, não foi o diabo, não. É para tratar o povo. Porque quando o povo se desvia dos padrões, Deus fecha os céus, cerra os céus, que não vem chuva. Deus envia os gafanhotos, a insegurança. Deus envia a peste, as enfermidades. É quando o povo se desvia. Então não adianta nós estarmos aí procurando culpado. Deus está procurando
pessoas que se arrependam e se voltem, e que voltem a buscar a Deus da maneira certa. E o Senhor diz a esse povo, aos que foram levados cativos de Jerusalém para a Babilônia, o que era para eles fazerem? Lá na Babilônia, trabalhem. Foram levados cativos, tirados do que era deles, e agora estão lá como escravos, como cativos lá. Edificam casas, habitem, plantem jardins, comam o seu fruto. Tomai mulheres e gerai filhos e filhas, e também tomai mulheres para vossos filhos, e dai vossas filhas a maridos, para que tenham filhos e filhas, e assim multiplicai-vos e não vos diminuais. Procurai a paz da cidade, para a qual fiz que fosses levados cativos, e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. Pois assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: não vos enganem os vossos profetas. E mesmo naquele estado, mesmo lá, estava o sistema religioso. Não, Deus vai nos tirar daqui. Não, nós não vamos cumprir as nossas tarefas aí. E estavam acreditando nos profetas. Não vos enganem os vossos profetas que estão no meio de vós, nem vossos adivinhadores, nem deis ouvidos aos vossos sonhos, nem deis ouvidos aos vossos sonhos que vós sonhais, porque eles vos profetizam falsamente em meu nome, não os enviei, diz o Senhor. Porque assim diz o Senhor: certamente que passados 70 anos em Babilônia, eu vos visitarei e cumprirei sobre vós a minha boa palavra, tornando a trazer-vos a este lugar. Mas por que Deus tirou eles da terra por 70 anos? Da terra deles? Porque durante 490 anos, Israel se esqueceu de obedecer um princípio. Era o tempo da lei. No tempo da lei não tinha Bolsa Família, nem seguro-desemprego, e nem as benesses para refugiados, para estrangeiros. Mas dentro dos princípios de Deus é um sistema em que todos têm o que precisam. Como é que funcionava o ano sabático? O proprietário da terra usava a terra 6 anos. E o 7º ano a terra tinha que descansar. Era o ano sabático. Mas nesse ano que o proprietário não poderia usufruir da terra, mesmo assim a terra produzia ao natural, da semente que tinha ali, do arvoredo, dos olivais, de tudo que era a cultura da terra. Então o ano sabático era para atender o órfão. O que a terra produzia no ano sabático, o fruto da terra, o proprietário não poderia usar, porque pertencia ao Senhor. E o que aquela terra produzia no ano sabático, o órfão, a viúva e o estrangeiro, é que colhiam para sobreviver, que recolhiam para a sua sustentabilidade, para se alimentarem. Mas como a terra que Deus deu era uma terra rica, que produzia muito, e o que acontece às vezes, as pessoas são abençoadas, Deus começa a prosperar, e elas se tornam avarentas, gananciosas, e aí querem cada vez mais, sem precisarem. E eles não quiseram abrir mão do 7º ano, de cada 7 de um ano. Então começavam a
a ficar só para si a terra. Só para si. Direto. Atende que é Jesus, porque insistir no telefone assim. Deixar o telefone ligado na hora da pregação é para ouvir uma linha direta do céu, eu acho. Então, amados, o povo teve que desocupar a terra, porque quiseram só para si. E quando o crente só vive para si, ele perde, ele não melhora, ele piora. Israel viveu 490 anos, sem respeitar o ano sabático. E durante 490 anos, o órfão, a viúva, o pobre, o estrangeiro, que miséria. Não sei como viviam. E o clamor de um órfão, de uma viúva, de um pobre, chega diante de Deus. Amém? Amém, amados? Então, se você não quiser que Deus feche os ouvidos à sua oração, se você não quer que Deus feche os seus ouvidos às suas orações, não feche você os ouvidos ao clamor do pobre. Amém? Mas quero dizer para os irmãos, não é dar o que eles querem, é atender no que eles precisam. Mas pastor, no que eu tenho que atender? No que é básico. Amém? Porque às vezes o pobre quer viver mamando num rico, mas ele não quer trabalhar. O rico, fome não deve deixar passar. Sede não deve deixar passar. Mas também viver à custa, também não. Porque contradiz também a palavra, que quem não trabalha, que não coma. Amém? Amém, amados? Então nós temos que saber até onde nós temos dever, e a partir de onde já não é mais nosso dever. Nosso dever é atender necessidade. Nosso dever não é fazer vontades. Que vê, amados, como não dominar vontades é o que estraga a vida, não respeitar e não administrar vontades estraga a vida. Qual é a causa do seu endividamento? Foram necessidades ou foram vontades? Me ajude. Você que hoje está no vermelho, está no negativo, está no SPC, está no cartório, é por causa do quê? Necessidades ou vontades? Cabeleireiro e coisa e tal, e veste nova para isso, passeio para aquilo. Amém, amados? Então a palavra nos ensina, nos traz princípios, nos ensina a termos uma gestão da vida, nos administrarmos melhores. Mas como que a gente pode agora ter garantido da parte de Deus? Deus socorre, sim, Deus socorre. Vamos lá para Tito 2, 11 e 12. Porque a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação para todos os seres humanos. Mas não esqueçamos que essa graça, esse favor, essa ajuda divina, essa instrução divina, essa solução divina, ela vem também em forma de ensino. Ela não vem em forma de um presente, é só pedir que Deus dá. Bom, é só pedir que Deus dá, é a salvação. Porque é pela fé.
não vem por obras. Mas a bênção não é só pedir, não. O Senhor coloca diante de nós, e Ele mostra o caminho da bênção, Ele mostra a cultura da bênção. Como é que é a cultura da bênção? Quantos querem ter a cultura da bênção na sua vida? Põe Deuteronômio, capítulo 28, verso 1 e 2. Quer ter a cultura da bênção? Tem essa disposição. Tem essa atitude, essa disposição de ouvir atentamente a voz do Senhor. A voz do Senhor, a palavra do Senhor. E ter o cuidado de guardar os seus mandamentos, de praticar as instruções que Ele dá. E aí então o Senhor vai te exaltar, vai fazer a diferença. Assim como Ele estava falando para Israel, a nação que leva as coisas de Deus a sério, ela se sobressai entre as outras nações. E a família que leva a sério a palavra de Deus, se sobressai entre as outras famílias. E essas bênçãos virão e te alcançarão, se ouvires. Essa palavra ouvir é levar a sério. Por exemplo, vamos lá, quantos aqui têm filhos? Quando você dá uma ordem para o seu filho, e ele não cumpre, qual é que é a nossa cultura aí, regionalista aí? Fulano, tu não tem ouvido? Tu não ouviu? Então, quando não houve uma obediência, porque a pessoa não quis. Aliás, esse ouvir implica em obedecer. Se obedeceres à voz do Senhor teu Deus. Essa palavra ouvir significa obedecer. Amém? Meu filho, tu não ouve? Não, ele ouviu, mas só não obedeceu. Mas a gente chama atenção do quê? Do ouvido. Porque a obediência entra pelo ouvido. A fé entra pelo ouvido. O conhecimento entra pelo ouvido. É o sentido que melhor constrói a sua vida. Ou destrói a sua vida também. Que Deus tenha de nós, e Ele tem. Então essa é a cultura da bênção, é a prática dos mandamentos. E eu estava avaliando um dia, todos os mandamentos. Não é nada para Deus, é tudo para nós. Não melhora Deus. Nenhum dos mandamentos que Deus deu para nós cumprir, não faz Deus melhor. Sabe onde é que melhora as coisas? Na vida de quem pratica. Não vai melhorar o céu, não vai melhorar Deus, não vai melhorar nada fora. Toda a obediência aos mandamentos de Deus melhora quem pratica. Melhora a vida de quem pratica. Então toda a prática da palavra é para o nosso bem, são instruções de Deus para nós, para o nosso bem. E à medida que nós vamos nos desenvolvendo com as verdades que estamos aprendendo, nós vamos criando a nossa bagagem. Nós vamos construindo os nossos níveis. Tem mais um depois desse, que o Senhor me deu hoje. Pessoa medíocre, pessoa comum, pessoa inteligente, e tem a pessoa sábia. Eu falei aqui numa das últimas pregações que existe a diferença entre o inteligente e o sábio. O inteligente aprende com os próprios erros. Ele aprende quebrando a cara, ele procura não repetir. O inteligente não repete os erros que comete. Mas o sábio, ele aprende também com os erros dos outros. Amém?
se seguir tal facção, se estar em tal movimento, se estar em tal grupo, se estar em tal lugar, se estar consumindo tal coisa, é prejudicial. Olha a vida de quem está viciado, de quem tem essa cultura. Então eu não quero aquela cultura para mim, eu não quero esses resultados para a minha vida. Então quem foge do mal, porque viu o mal na vida dos outros, ele está se tornando um sábio. Mas o inteligente, ele aprende pela dor, pelos erros que comete, pelos fracassos que tem, pelos prejuízos que sofre. Mas o sábio faz essa leitura e escolhe um caminho mais excelente. Amém? Então, é à medida que nós vamos colocando em prática as verdades que estamos aprendendo, nós vamos criando a nossa bagagem, que são os materiais da construção da nossa vida, do nosso futuro. E esses materiais classificam os níveis na sociedade, os níveis de capacidade, os níveis de resultados também. Olha o que diz o sábio Salomão em Provérbios, capítulo 24, verso 3 e 4. Ele diz: com a sabedoria se edifica a casa, e com o entendimento ela se estabelece, ela se mantém, ela permanece. Quero dizer para os irmãos aqui, começar qualquer coisa é a coisa mais fácil. Um namoro, um casamento, um estudo, começar, construir alguma coisa, é fácil. Mas manter, fazer com aquilo que se começou permaneça, se estabeleça. Então, meu querido, minha querida, observe bem a palavra. Com a sabedoria se edifica, mas com o entendimento. O entendimento. O que leva, por que a palavra nos chama atenção? Por que essa palavra entendimento está de Gênesis e Apocalipse, e é um diferencial, que a pessoa que não tem esse entendimento, perece, o povo perece. A falta de entendimento. Então, temos que entender, por exemplo, o entendimento. Por que esse ministério aqui faz a diferença? Por causa do entendimento. Nós entendemos que esse auditório, a palavra que sai daqui, é para pessoas que já sabem pensar. Não é para criança. Eu vivi 20 anos num sistema em que era da criança ao idoso no mesmo auditório. E por isso que o povo se mantinha subdesenvolvido. Por que essa igreja cresce? Ontem à tarde teve um expediente aqui só para quem trabalha em capelania. Então veio a aprender sobre esse trabalho. Amém? E em quintas, temos o curso de gestão. Então, quem quer aprender sobre gestão, está aí o expediente. E assim, nos sábados à noite, é uma palavra para os jovens, um expediente para os jovens. No sábado à tarde, um trabalho com a Joade. Então, é o entendimento que estabelece, entender as faixas etárias, entender as necessidades. Por que eu estou pregando essa palavra? Porque o Senhor tem me dado o entendimento, que o povo não tem entendimento e acha que é só pedir que Deus dá. Não.
Não é só pedir que Deus dá. Esse é um dos enganos religiosos. Mas eu lhe digo, é só semear que você colhe. Isso eu garanto. É só semear, porque o que semeia, colhe. Não adianta dizer que o Senhor, que é só buscar o Senhor de todo o coração. Bom, aquela palavra de Neemias, aliás, de Jeremias, o Senhor diz, olha, o meu desejo é nobre. Eu tenho um fim que vocês desejam, mas vocês precisam me buscar e me achar. E no momento, então, se me buscar de todo o vosso coração, eu serei achado de vós, e mudarei a vossa sorte, mas no tempo certo. Por que o Senhor manda eles semearem? Porque não adiantava eles ficarem 70 anos pedindo, não iam desfrutar de nada. Mas se vocês plantarem vinhas, vocês vão comer do fruto. Se vocês construírem casa, vocês vão morar bem. Se vocês lutarem pela paz da cidade, vocês vão ter paz. Vocês vão ter do resultado que vocês produzirem. Não é da oração. É do resultado que vocês produzirem. Amém? Não adianta nós estar orando contra tudo o que está acontecendo de errado, aí só orando. E o que você está construindo de certo para você colher? O que você está fazendo para preservar os seus filhos dessas políticas erradas que estão aí? Amém? O saber da situação dos outros é uma cultura errada que todos carregam. Mas o procurar saber o que eu estou armazenando para mim, é isso que nós precisamos entender. Como eu estou construindo a minha casa, como eu estou construindo a minha segurança, o meu crédito, como eu estou construindo o meu futuro. Amém? Nós colhemos do que nós plantamos. Com a sabedoria se edifica a casa, e com o entendimento ela se estabelece. E pelo conhecimento se encherão as câmaras de todas as riquezas preciosas e deleitáveis. Eu até peguei um texto aqui que me chamou a atenção hoje enquanto meditava, muito interessante, que nós temos que entender os tempos e os propósitos. Lá em Eclesiastes, fala no capítulo 3, verso 1, que há um tempo, Eclesiastes 3, 1, tudo tem a sua ocasião própria, e há tempo para todo o propósito, debaixo do céu, para todo. Mas como que eu posso agora viver bem em cada tempo? Então, observe o que diz. Tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar, tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar. Então tem tempo para toda, não tem uma situação, não tem uma etapa da vida de um ser humano que não esteja já dentro de um propósito que Deus estabeleceu. Mas por que as pessoas se desgraçam em alguns tempos de sua vida? Porque não desenvolve as capacidades. Então, quem vive a nível de alma, quem não desenvolve as capacidades que tem, que vive apenas a nível de alma, só quer os bons tempos, e só se lembra dos bons tempos.
Os bons tempos é o tempo de quando se era criança, que ganhávamos tudo pronto. Mas depois de adulto, podemos sim. Aí é nós que criamos os bons tempos, semeando boa semente, nos preparando para o que se quer mesmo. Então, quando nós entendemos, por que precisamos entender os tempos? Provérbios 27, 24, olha o que diz ali. Provérbios 27, 24 diz: porque as riquezas não duram para sempre, e duraria a coroa de geração em geração. Então, até a riqueza, até a honra, até muita coisa que é sonho de consumo de muitos, ou que é ostentação de outros, não duram. Então, nada é permanente. Nós temos que entender os tempos. E esse assunto sobre entender os tempos nós vamos continuar. É algo muito, muito sério. Porque uma gestão sábia da vida cuida das 3 áreas. Quero dizer para os irmãos, nós somos, quantos creem que nós somos espírito, alma e corpo? Nós somos essa tricotomia. Quantos acreditam? Corpo é a prova que você está aí. A alma é que você se comunica. E o espírito? Se você não tivesse espírito, não precisava ter vindo aqui, viu? Amém? O que traz o povo a buscar Deus? É a prova que tem espírito. Amém? É que o ser humano tem existência eterna. É o sopro divino, é o Espírito de Deus em nós que nos faz, que nos deu essa eternidade, que nos criou com eternidade, sermos eternos. Mas como que se pode ter uma vida satisfatória, uma vida de bons resultados, uma vida equilibrada, se não se cuidar das 3 áreas? Os desequilíbrios, vamos lá. Uma pessoa que cuida em excesso do seu corpo, vai faltar para algo lá na frente. Ou o crente que cuida em excesso do seu espírito e não cuida do seu corpo e de sua vida material, também vai faltar algo. Amém? O segredo, ou os melhores resultados, vêm de cuidarmos bem de cada área, sem esquecer de uma. Amém? Se você não cuidar da sua alimentação, logo seu corpo já manifestará na saúde dele a má gestão da alimentação. Se você não cuidar bem da sua alma, vai aparecer já logo consequências em seus relacionamentos e na gestão de seu tempo. E se você não cuidar do seu espírito, do seu lado espiritual, vai chegar momentos que sua vida já não tem mais sentido para nada. E vai ser atormentado por medo da morte, o medo do inferno, o medo e medo e medos. É a eternidade que está no nosso espírito, é que leva a nós nos preocupar, a lutar pela vida e com a vida além túmulo, como se diz. Amém? Porque se não tivesse, ninguém se preocuparia. Ninguém, como é que se estaria lutando para continuar respirando? E aspirando também. Amém, amados? Então,
Sua vida material, eu sei que você cuida. Sua alma, tá? Tem os que cuidam mais, se preparam, restauram, não se deixam viciar, não se deixam corromper, não se deixam serem manipulados. Mas o seu lado espiritual. Porque tem momentos que o seu corpo tem tudo, a sua alma pensa e faz tudo o que pensa, vai em tudo o que imagina, tudo o que lhe receitam, experimenta, e desfruta de tudo, e ainda não se encontra, não se realiza, não é feliz. Como prova, amados, tirando essa modinha maligna aí, da baleia azul, quais são as classes que mais se suicidam? O pobre ou o rico? O culto ou o indouto? Hã? Que dão cabo de suas vidas. Quem são? Por causa do quê? Porque aproveitaram o que tinha, investiram o dinheiro, não satisfez, a liberdade não satisfez. E o lado espiritual? Para encerrar, vou contar uma história de um pobre e um rico. Morava um pobre ao lado de um rico. Aquele pobrezinho era um fazedor de bico, que levantava de manhã, pegava sua enxadinha, seu instrumento, era um canarinho, levantava cedo, cantava, brincava com os filhos, com o cachorro, enfim, assobiava, vivia louvando, era uma alegria. E ao lado morava um ricaço, numa mansão. E aquele ricaço vivia cara amarrada. E a mulher já cansada daquela cara amarrada. E ela querendo mais atenção, mas ele, devido a tanta coisa que tinha, ele não sorria, não brincava, não, enfim. E a esposa do ricaço confrontou o marido. Tu não está vendo esse vizinho aí? É um canarinho, é uma casa cheia, é uma alegria. Eu não sei se tem para comer amanhã, mas levanta com alegria, sai com alegria, volta com alegria, é uma alegria aquela casa, e aqui não falta nada, parece um velório. Aí, o ricaço malandro, eu vou acabar com a alegria dele. Quer ver como eu acabo com aquela alegria? Aí um dia ele levantou mais cedo, quando o canarinho saiu para trabalhar. Ô fulano, eu tenho observado a tua vida, você não tem nada, mas você é uma pessoa feliz. Mas você não tem nada, talvez ninguém lhe ajudou, ou não trouxe de seus pais, não teve condições. Eu quero lhe ajudar, eu quero lhe dar uma importância aí para você mudar a sua vida. Deu uma importância alta em dinheiro para o cara. E o canarinho pegou, já não assobiou mais. Ficou pensando, o que eu vou fazer com esse dinheiro? E aí voltou para casa, calado. Entrou dentro de casa e ficou pensando, com o dinheiro guardado. E já não dormia, já não mais cantava, já não mais brincava com os cachorros, nem com os filhos. E aquela alegria que era aquela casa, também ficou um silêncio. E aí, parou, pensou, pegou o dinheiro e voltou lá. Ô patrão, ô fulano, olha, desde que você me deu esse dinheiro,
eu não sabia o que ia fazer, eu também não tive mais alegria. Eu prefiro viver a minha vida com alegria, buscar o pão de cada dia, do que ter coisas sem saber o que fazer. Amém? Você sabe que você está acumulando coisas sem saber o que fazer, está prendendo a sua vida? Cuide do seu espírito, porque um espírito cuidado, um espírito vivo, um espírito ressuscitado, o reino de Deus, os relacionamentos, os padrões de justiça são aplicados. E quando são aplicados os padrões de justiça, que a gente faz em obediência a Deus, a gente não se preocupa com os resultados. Tudo o que você fizer em obediência às instruções de Deus, não te preocupe. O resultado vem, a bênção vem que lhe alcança. Mas também não esqueça, tudo que se faz em contrariedade é uma semente que você colocou na terra e um dia ela vai te devolver. Amém? Ficamos em pé. Eu já ouvi muitas confissões, como também ouço muitos sonhos. Ouço muitos sonhos. Ah, o meu sonho é tal coisa. Ah, quem me dera se eu alcance e que eu chegue lá um dia. Quero dizer, eu já ouvi sonhos e a pessoa chegou lá, alcançou, e não era aquilo. Ah, se eu me formar, eu serei feliz. Se formou e não ficou feliz. Ah, se eu casar, eu serei feliz. Casou e infelicitou outro. Não são as coisas que te fazem. Amém? É você que faz. É como você está. Como é que está o seu espírito? Porque se você cuidando do seu espírito, você tem a luz de Deus no seu caminho. E quem tem a luz de Deus no caminho não anda em trevas. Amém? Porque ressuscite o seu espírito, cuide do seu espírito, por quê? Olha a vantagem de quem cuida do seu lado espiritual, quem cuida do seu espírito. O espírito do homem é a lâmpada do Senhor. Deus fala, é ao espírito. Deus fala ao... Vamos todos repetir? Deus fala ao... E se seu espírito está morto, ele ouve a voz de Deus? Se você não cuida do seu espírito, ele ouve a palavra de Deus? Se você não cuida do seu espírito, você tem disposição de seguir instruções? Se você não cuida do seu espírito, você tem fé para investir? Se você não cuida do seu espírito, você tem disposição para obedecer? Não. Quem não cuida do espírito, não devolve nem o dízimo, que é do... O dízimo é do... E quem se apossa o que é do Senhor, se torna um... Já disse. Amém? A importância de cuidar do lado espiritual. As coisas de Deus têm valor. Quem cuida do lado espiritual, as coisas de Deus têm valor. Amém? Sua vida é construída, é vivida com existência eterna. Põe a mão no seu coração. Pai, obrigado pelas instruções, obrigado pela palavra, obrigado por tudo que o Senhor tem falado conosco nessa manhã, obrigado pelo amor manifestado, e o Senhor falar ao nível do entendimento, para alcançar a todos que aqui estão presentes. Muito obrigado. Eu quero abençoar a todos, e pedir, Pai, que a Tua graça seja sobre cada vida, e que as vidas que recebem a graça, não tornem vã, mas que também transmitam graça também aos outros. Em nome de Jesus, peço essas bênçãos. Amém. Vamos servir ao Senhor, vamos cultuar ao Senhor. Faça essa parte como algo espiritual que vai trazer bênçãos materiais.